Meu amigo, minha amiga, quando você estiver se sentindo um idiota, assista esse vídeo. Cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas, em nome de Jesus. O cão é muito bem articulado. Deixa eu te contar dois segredos, meu amigo bolsominho e derivados. Primeiro, cloroquina nunca serviu para Covid-19. E segundo, Jesus não tem nada a ver com seu papel de ridículo. E lhe digo mais, toda vez que eu fiz vídeo aqui explicando o porquê que a cloroquina não serve para Covid-19, eu também colocava em questão o porquê da compulsão, da obsessão de presidente Bolsonaro por cloroquina. Porque era assim uma paixão tão danada a ponto do cabo fazer propaganda na cara de madeira. Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Enquanto a comunidade científica do mundo todo dizia que não havia comprovação científica que a cloroquina servia para a Covid-19, o presidente vinha e mentia. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Gente, quando a comunidade científica diz que não há comprovação científica que um ativo, que um insumo serve para uma determinada doença, isso é só uma forma educada de dizer: seu porífero, deixa de ser ridículo, vai estudar e pare de tomar essa porcaria. Tem demência? Mas aí Bolsonaro e sua base continuavam a querer empurrar cloroquina no rabo de povo brasileiro. Chegou até a oferecer pra coitada de uma ema. Defensor do uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das emas com quem convive no Palácio da Alvorada. Há 3 semanas, Bolsonaro afirmou que foi diagnosticado com a Covid-19 e que está usando a hidroxicloroquina, mesmo sem comprovação científica que funcione. Ontem, o maior estudo brasileiro sobre o tema reforçou que o medicamento não funciona contra a doença. E lembre-se, líderes evangélicos estavam com Bolsonaro em todas as mentiras. O vírus não existia, era coisa de comunismo. A cloroquina e uma tal de ivermectina servia para a Covid-19. E quando realmente apareceu um medicamento eficaz, que é a vacina, eles passaram a atacar a vacina, dizendo que não servia, dizendo que não tinha comprovação científica, dizendo que dava AIDS, que dava câncer, que dava embolia, dava trombose. Só que aí os governadores e os prefeitos passaram a não querer a cloroquina produzida por governo federal. Não me diga! Eles passaram a ouvir a ciência. E foi nesse momento que Bolsonaro entrou em desespero. Aí eu ficava pensando, por que essa insistência? É bem verdade que eu já sabia que foi só o Trump dizer que cloroquina servia para a Covid. Bolsonaro fez um vídeo no jardim do Palácio da Alvorada dizendo para o povo ficar tranquilo, que podia ir trabalhar normalmente, que já existia um medicamento milagroso para tal de pandemia. Aí naquele momento eu sabia que ele estava inventando assim um remédio porque ele queria que a economia não parasse. Porque os governadores já estavam seguindo a recomendação da OMS, já estavam seguindo os países da Europa, seguindo os Estados Unidos. E todos esses países estavam entrando no modo lockdown, estavam entrando no modo isolamento social. Mas Bolsonaro dizia que o Brasil não precisava de isolamento nesse negócio de lockdown. Aqui o clima era diferente. O povo brasileiro precisava ser estudado porque tomava banho na lama e não pegava nada.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Que animal inteligente. Ele quis se meter nas decisões dos governadores, mas o STF diz que só quem podia dizer se ia ou não fechar, se ia ter isolamento ou não, eram os governadores, porque sabiam a realidade dos seus estados. Então, quando ele viu que não ia conseguir proibir o isolamento dos estados, ele veio com esse negócio de cloroquina para o povo, para o pobre não parar. E teve um bocado de bolsonarista repetindo essa narrativa, né? Olha, não precisamos parar, basta tomar cloroquina que ninguém morre. E aí é nesse momento que Gabinete do Ódio e o Ministério da Saúde paralelo começam a divulgar as fake news e ele manda a indústria farmacêutica militar tacar o pau a produzir cloroquina. O laboratório químico farmacêutico do Exército, o mais antigo do Brasil, criado ainda no período colonial, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel. E lá no comecinho, pela minha experiência de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, eu fiz vídeo aqui dizendo que hidroxicloroquina não servia para vírus. E não passou muito tempo para que os cientistas do mundo e a Organização Mundial da Saúde confirmassem o que eu já tinha dito. Você é o bichão mesmo. E mais uma vez os governadores seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde e não quiseram a cloroquina produzida pelo Exército. Sem demanda dos estados, mais de 400 mil comprimidos de cloroquina estão encalhados no Exército. Conforme a CNN revelou, a alta na compra da cloroquina chegou a ser contestada internamente até mesmo pelo próprio Exército. E aí o risco de ficar com o estoque encalhado, inclusive, já tinha sido alertado no mês de maio por técnicos do governo, quando o Centro de Operações de Emergência informou que alguns estados simplesmente não quiseram receber a cloroquina. Agora, prestem atenção no detalhe. Mesmo com um monte de cloroquina já encalhada, Bolsonaro mandava fazer mais cloroquina. Como assim, produção? Pode isso, Arnaldo? Aí em 2021, o TCU, Tribunal de Contas da União, começou a investigar por que o governo federal estava comprando um medicamento que não ia servir, que não ia ser usado. E o pior, por um preço muito acima de mercado. Aí adivinha qual foi o resultado dessa investigação? Em 2022, o TCU diz que tem indícios robustos de fraude da fornecedora dos insumos para fazer a cloroquina. A suposta fraude teria ocorrido com 26 licitações feitas em 2019 e 2021, o período que abrange a pandemia. Das 26, 24 pregões ocorreram de 2019 para cá, quer dizer, dentro do governo de Bolsonaro. É isso aí! A empresa que teria feito parte do esquema é a Suminas Suplemento. Agora veja só que mágica empreendedora. Aliás, é incrível como todo mundo que se envolve com a família Bolsonaro tende a empreender, tende a ganhar muito dinheiro. Lembra do Queiroz? Queiroz aí com milhões porque vendia Avon, Jequiti, vendia carro usado. Parece verídico! Pois bem, essa empresa saiu de uma receita de 3,8 milhões em 2017 para ganhar 12,3 milhões em 2020. O quê? Bem, a empresa se defendeu dizendo que cobrava mais caro porque cumpria os requisitos de alta qualidade técnica e analítica. Ou será que não? Resumindo, enquanto o povo brasileiro estava morrendo na pandemia, alguém estava ganhando milhões com a pandemia. Isso me faz lembrar dos ex-ministros Mandetta e o Nelson Tait que pularam fora do barco. Será que eles sabiam de alguma coisa? Porque eles saíram justamente porque Bolsonaro queria que eles confirmassem
que a cloroquina servia para a Covid-19. E outra coisa que faz todo sentido do mundo agora. Quando rolou a CPI da Covid, Bolsonaro e seus comparsas sempre tentaram desviar o foco das investigações para fraude dos governadores. Sendo que, segundo o TCU, a fraude estava dentro de governo federal. Eu fico pensando em você, bolsominion, que caiu como se fosse um Sérgio Moro. Então vamos pensar. A lógica bolsonarista é: não precisamos fazer isolamento social porque a gente tem cloroquina. E a gente não precisa de vacina porque a gente também tem cloroquina. Só que a cloroquina não serve. Gente, eu chego a desconfiar que tudo que a família Bolsonaro se envolve parece ter corrupção. É rachadinha, é superfaturamento de gasolina, é querer ganhar em cima de vacina. E agora a gente fica sabendo que parece que quiseram ganhar em cima também de cloroquina. Não me admiro mais de nada. Mas é claro, isso é tudo coisa inventada do comunismo. Porque no governo de Bolsonaro não tem corrupção. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha. E se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. E você pode se tornar também um apoiador da nossa página ou um membro do nosso canal. Fique à vontade. O Jumentinho Amarelo não tem nenhum tipo de ajuda de empresa e muito menos de partido político. O que é bom, que deixa a gente livre para falar o que quiser. A verdade doa em quem doer.